Pense por um instante, se você pudesse acessar o exato código mental que os milionários usam para transformar ideias em riquezas. Não estamos falando de fórmulas mágicas ou atalhos vazios, mas sim de uma mudança profunda, uma reprogramação completa da forma como você pensa, sente e age. Napoleão Hill passou mais de 20 anos investigando o que havia por trás do sucesso das pessoas mais ricas do planeta. O que ele descobriu é algo que poucos têm coragem de encarar. A verdadeira riqueza começa na mente. Você não precisa de 1 milhão na conta para começar. Precisa de algo ainda mais poderoso, uma decisão. Uma escolha de assumir o controle da sua própria mentalidade e abandonar o modo automático em que a maioria das pessoas vive. Porque enquanto muitos gastam a vida tentando mudar o mundo ao redor, os verdadeiros milionários começam mudando o mundo dentro deles. A primeira lição é simples, mas brutalmente honesta. O que você pensa com frequência, você se torna. Se a sua mente vive repetindo, não posso, é difícil, isso não é para mim, o universo não vai discutir com você, ele apenas responde. Cada pensamento recorrente é como um comando silencioso que o subconsciente aceita como uma ordem. E é exatamente por isso que tantos continuam estagnados. Eles estão se auto-sabotando sem perceber. Mas existe um antídoto e ele começa com um desejo ardente. Napoleão Hill foi claro. Toda conquista começa com um desejo intenso, específico, inabalável. Não seria bom se acontecesse, mas isso vai acontecer, custe o que custar. Quando um desejo assim entra na sua mente, ele começa a consumir sua atenção, reorganiza suas prioridades, elimina as distrações e atrai soluções. Esse tipo de desejo transforma qualquer pessoa comum em alguém imparável. Mas o desejo sozinho não é suficiente. Ele precisa de algo que o alimente todos os dias, a fé. E atenção, não estamos falando de fé religiosa, mas de fé como força criadora, como convicção emocional absoluta de que aquilo que você busca já é seu, mesmo que ainda não exista no mundo físico. Rio dizia: a fé é o único antídoto contra o fracasso, porque é ela que transforma a dúvida em certeza, o medo em ação, a derrota em impulso. Se a sua fé for treinada como um músculo, ela vai crescer. E quando isso acontece, as oportunidades que estavam invisíveis começam a aparecer. As pessoas certas se aproximam. E de repente aquilo que parecia distante se torna inevitável. Como se constrói essa fé? Com autossugestão consciente. A maioria das pessoas repete sem perceber frases como: isso é difícil, sou azarado, não consigo. E cada repetição reforça esse padrão mental. Mas os milionários treinam o oposto. Eles repetem com intenção, com emoção e com foco. Eu sou capaz, eu sou próspero, eu sou disciplinado, eu vou conseguir. E eles dizem isso não porque ainda seja verdade no mundo físico, mas porque sabem que o subconsciente aceita qualquer verdade repetida com emoção. E quando o subconsciente aceita, o corpo começa a agir de acordo. A intuição se aguça, a percepção se expande, e o comportamento muda e com ele os resultados também. Mas cuidado, esse processo exige disciplina brutal. Você vai querer desistir, vai duvidar, vai achar que nada está mudando. Mas é nesse exato momento que a maioria para, e é aí que os milionários seguem, porque eles entenderam que o sucesso é reservado para quem persiste além da tentação de recuar.
Persistência não é repetir o mesmo erro, é ajustar a rota, manter o foco e continuar. Quem tem um desejo ardente, uma fé inabalável e um plano claro não para, apenas recalcula e segue em frente. E por falar em plano, Napoleão Hill ensinava que o desejo e a fé precisam de estrutura, um plano definido com metas, prazos e ações diárias. Não é sobre se inspirar, é sobre agir, mesmo sem vontade, mesmo com medo, mesmo sem ter todas as respostas. Porque o plano elimina a dúvida, ele transforma uma ideia em movimento. E movimento constante cria ação. E a atração, com o tempo, vira resultado. Por isso, a primeira etapa do código mental dos milionários é clara: desejo ardente, fé inabalável, autossugestão emocional, persistência disciplinada e plano definido. Esses são os pilares. E tudo começa quando você decide reprogramar a sua mente para prosperar. Se na primeira etapa que falamos sobre o desejo ardente, agora entramos em um território ainda mais poderoso, a fé inabalável, porque desejar é essencial, mas acreditar é o que torna o desejo vivo. E é exatamente isso que a maioria das pessoas não entende. Elas até querem algo, mas duvidam o tempo inteiro que possam realmente conquistar. E essa dúvida silenciosa, alimentada dia após dia, que sabota até os sonhos mais legítimos. Hill foi claro: a fé é o único antídoto conhecido contra o fracasso. Não se trata de uma fé cega baseada na esperança vazia, mas de uma fé construída como um músculo, por meio da repetição, da visualização, da autossugestão e principalmente da ação consistente. Fé é certeza em movimento, é enxergar o invisível como se já fosse tangível, é sentir que a vitória já é sua, mesmo quando tudo ao redor diz ao contrário. E aqui está um segredo que poucos revelam. O subconsciente não discute com você, ele apenas obedece. Quando você repete com emoção: eu sou capaz, eu sou próspero, eu vou realizar isso, o subconsciente começa a aceitar essas ideias como verdades. Ele não diferencia um fato real de um pensamento repetido com convicção. E quando a mente aceita, o corpo responde. As atitudes mudam, as decisões se transformam e o mundo exterior começa a refletir esse novo comando interno. Por isso, os milionários que Hill estudou eram mestres de autossugestão. Eles treinavam suas mentes todos os dias, não deixavam seus pensamentos ao acaso. Não abriam espaço para crenças limitantes. Eles entendiam que a mente é a oficina do destino e, por isso, moldavam com precisão o que plantavam ali dentro. Mas só a fé também não é suficiente, é preciso imaginação ativa. E aqui vem outro pilar central do pensamento de Napoleão Hill. A imaginação é o laboratório da riqueza. É aqui que ela transforma o desejo em imagem mental e a imagem mental em plano. Toda construção começa no invisível. Antes de um prédio ser erguido, ele existe na mente de um arquiteto. Antes de um livro ser publicado, ele vive no mundo invisível da criatividade do escritor, do autor. A mente milionária visualiza em alta definição. Ela treina o cérebro a responder ao futuro como se fosse presente. E é exatamente por isso que o futuro se torna real mais rápido. Mas a visualização sem direção é apenas um devaneio. É por isso que o próximo passo é o planejamento estratégico. O ponto entre o que você deseja e o que você realiza se chama plano. Hill insistia nisso. Desejo mais fé, mais plano de ação é igual a realização.
E não qualquer plano, mas um com metas claras, prazos definidos, ações diárias e ajustes contínuos. Quem pensa como milionário não espera a motivação chegar, ele age, ele levanta e faz, mesmo com medo, mesmo sem garantias, mesmo com incertezas. Ele sabe que a clareza vem da ação e não do pensamento excessivo. Há um obstáculo que separa o que apenas começam dos que realmente vencem: a persistência. É ela quem garante que você continue mesmo quando a fé enfraquece, o desejo oscila ou o plano falha. Persistência é o elo invisível entre o querer e o conquistar. Sem ela, tudo desmorona. Com ela, até o improvável se torna possível. Eu dizia que a persistência é construída com 4 pilares: um propósito claro, um plano definido, proteção contra influências negativas e uma rede de apoio. E mesmo com tudo isso, desejo, fé, plano, persistência, rede de apoio, ainda há um ingrediente final que amarra tudo: a identidade. Você precisa se tornar internamente a pessoa que já conquistou aquilo que deseja. E se ver como milionário é agir, pensar, sentir, reagir como alguém que já chegou lá, mesmo que sua conta bancária ainda não reflita isso. Porque quando a mente assume uma nova identidade, o mundo externo inevitavelmente se ajusta. Por fim, a autodisciplina. Hill afirmou que todos os grandes realizadores têm um domínio absoluto sobre si mesmos. Eles controlam impulsos, administram emoções, seguem seus compromissos mesmo quando ninguém está olhando. Autodisciplina é dizer sim ao que importa e não ao que enfraquece seu progresso. A mente milionária entende que a liberdade real nasce da disciplina e que, sem ela, todo desejo é apenas fantasia. Riqueza sem propósito é vazia. Dinheiro, por si só, é uma ferramenta. O que realmente transforma é o uso consciente desse poder. Os milionários pensam em legado. Eles não trabalham apenas para si mesmos, mas para deixar uma marca no mundo, para inspirar, ensinar e transformar. Quando você descobre seu motivo, tudo se encaixa. O cansaço ganha sentido, a dor vira combustível, o esforço se torna sagrado e a jornada deixa de ser um fardo para se tornar uma missão. Agora que você conhece todo o código mental dos milionários, você tem uma escolha: continuar sendo programado pelo medo, pela escassez, pelos padrões antigos, ou reprogramar sua mente para uma nova realidade. A decisão é sua e ninguém pode fazer isso por você.